Eu gostaria de trazer agora para você, veja aí na sua tela, o conceito da doutrina. A doutrina é a opinião dos doutos, é daqueles que se debruçam sobre o tema para que formule teses, para que analise conceitos e sobre a luz do direito possam tecer o seu entendimento. Então, a doutrina, a melhor doutrina do professor Vladimir Novaes, ele traz um conceito de aposentadoria especial. Para este professor, a aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, devido a segurados que durante 15, 20 ou 25 anos de serviços, consecutivos ou não, importante observar isso, em uma ou mais empresas, em caráter habitual e permanente, expuserem-se a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, em níveis além da tolerância legal, sem a utilização eficaz de equipamento de proteção individual ou em face de equipamento de proteção coletiva insuficiente. Fatos exaustivamente comprovados mediante laudos técnicos periciais, emitido por profissional formalmente habilitado ou perfil profissiográfico em consonância com dados cadastrais fornecidos pelo empregador. Por exemplo, o DSS 8030, que era o formulário da época, e a carteira de trabalho e previdência social, ou outra pessoa autorizada para isso. Meus amigos, o conceito do professor Vladimir, ele é um conceito mais elástico, é um conceito mais detalhado, é um conceito que tira mais dúvidas. A aposentadoria especial é um benefício, é um tipo de aposentadoria também por tempo de serviço. E esse tempo pode ser de 3 tipos. Pode ser de 15, de 20 ou 25 anos. E quem determina esse tempo é o próprio legislador. É a própria lei, é o próprio regulamento que estabeleceu esse tempo, considerando a condição de trabalho daquele trabalhador. A gente já falou, citou o exemplo da mina subterrânea, que para essa atividade serão 15 anos ou será 15 anos de trabalho que enseja o direito à percepção. Professor Vladimir, ele foi feliz quando ele disse 15, 20 ou 25 anos de serviço consecutivos ou não, porque você verá que existe a possibilidade de contabilizar o tempo comum, ou seja, que não foi em condição especial, com o tempo em condição especial e somar para uma determinada aposentadoria ou por tempo de contribuição ou até mesmo por especial. Você necessariamente não tem que trabalhar em uma única empresa, você pode trabalhar em várias empresas, em caráter habitual e permanente, ou seja, exige o requisito da habitualidade, da constância, da repetição, da permanência à exposição àquele risco. Que risco é? Um risco químico, físico e biológico. Recapitulando, o que seria um risco químico? Risco químico são as diversas substâncias que nós temos infinitas. Só que o legislador, ele estabeleceu quais são essas substâncias de risco químico e mais à frente a gente vai abrir uma discussão se esse rol de substâncias ele é taxativo ou ele é exemplificativo. E para quem é do ramo jurídico, entende essa linguagem e utiliza bastante. Muitas vezes, um determinado artigo de lei estabelece exemplos. E esses exemplos, há uma discussão se eles são taxativos, ou seja, são únicos, são fechados, ou se eles são exemplificativos, são abertos, existe a possibilidade de outros. Mas até agora eu quero que você fixe aí que o risco ele pode ser químico, substâncias químicas diversas, para o INSS, principalmente as que estão ali descritas na legislação, no regulamento previdenciário. Risco físico são os diversos tipos de energia, como ruído,
calor, vibração, umidade, radiação ionizante, radiação não ionizante, são riscos físicos. E riscos biológicos, você tem vírus, fungos e bactérias, e também o legislador exemplifica esse tipo de risco. Professor Vladimir, ainda no seu conceito, ele diz, em níveis além da tolerância legal. Existe uma coisa chamada limite de tolerância. O legislador, ele se debruçou sobre os diversos tipos de agentes químicos, físicos, biológicos. Existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial, que trata desses limites, que é a norma regulamentadora número 15, que você deverá e poderá ter acesso através do site do Ministério do Trabalho e Emprego, o www.mte.gov.br. Você clica em legislação e você escolhe lá NR15 e você verá a lista completa dos limites de tolerância. Mas o que é limite de tolerância? Qual é o conceito de limite de tolerância? Limite de tolerância é a concentração máxima que você pode estar exposto a um agente de risco durante sua jornada laboral. Por exemplo, o ruído. Convencionou-se, através dos estudos, que para 8 horas de trabalho você pode estar exposto a 85 decibéis. Então, durante 8 horas, se você está exposto a 85 decibéis, em tese você não precisa usar protetor auricular, porque para a maioria das pessoas, para a coletividade de forma geral, aquela condição de risco é a mais adequada. O benzeno é um exemplo de um produto que você tem características específicas, você tem um valor de referência tecnológico benzeno, nem mesmo é limite de tolerância, e porque se questiona a segurança da exposição a esse agente. Mas existem diversos tipos de agentes de risco, seja ele físico, químico ou biológico, onde você tem a concentração máxima que um trabalhador pode se expor de forma segura a esse agente de risco. Existe um livro publicado pela ABHO, Associação Brasileira de Higienista Ocupacional, de Higienistas Ocupacionais. A ABHO, anualmente ela lança um livrozinho, e esse livro ele tem a série de limites de tolerância, lembrando que você deverá verificar como principal referência NR15 e no caso da falta da norma regulamentadora não dispor sobre aquele determinado agente, você deverá consultar normas internacionais. Isso só no caso da omissão do legislador para um determinado agente de risco. Ainda no conceito do professor Vladimir, a gente verifica que fala sem a utilização eficaz de EPI. Hoje se considera a atenuação ao agente de risco do EPI. Por exemplo, se você tem o ruído e você utiliza um protetor auricular que atenua adequadamente, em tese você não estaria trabalhando em uma condição especial. Eu digo em tese porque já existem julgados que entendem que o EPI não seria suficiente para eliminar por completo a condição especial. Existem estudos, existem julgados que a jurisprudência tem aí, muita jurisprudência reiterada sobre esse tema, entendendo que existe a possibilidade do judiciário conceder aposentadoria especial nos casos de exposição efetiva ao ruído, porque entende-se inclusive que o ruído ele não atenua o suficiente, ele pode atenuar o ruído no seu sistema auditivo, mas hoje o ruído se questiona, inclusive, até mesmo atingir os ossos e atingir o sistema nervoso, ter outros impactos. Então, se você é advogado, você sabe que você poderá ingressar com a ação pleiteando a concessão da aposentadoria especial e questionando a eficácia, e aí consultando a jurisprudência, questionando a eficácia do equipamento de proteção individual se o trabalhador laborar em níveis acima de 85 decibéis de forma habitual e permanente,
e o protetor auricular não pode ser considerado único e exclusivamente como a proteção, lembrando que é dever do empregador estabelecer medidas na fonte, medidas de engenharia, medidas administrativas e somente por último a utilização do EPI, e esse é um ponto forte que você poderá argumentar na sua petição inicial. Então há aí oportunidade para que judicialmente você consiga a percepção ou a contagem de um tempo especial, mesmo com a utilização de EPI, devendo estudar, analisar caso a caso e fundamentar adequadamente. Professor Vladimir ainda em seu conceito fala, ou em face de EPC insuficiente. O que é EPC? Equipamento de proteção coletiva. Você pode me perguntar, David, me cite exemplos de EPC. Nós temos aí alguns exemplos de EPC. Por exemplo, ruído, você pode enclausurar uma determinada máquina, um determinado equipamento e você atenua o ruído na fonte. Você pode ter um sistema de exaustão ou um sistema de ventilação em um local onde emane vapores. Em laboratórios você pode ter uma capela como equipamento de proteção individual. Esses são exemplos de EPC que podem ser suficientes ou não. Fatos exaustivamente comprovados mediante laudos técnicos periciais, em especial o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, que é um laudo coletivo, mas existe também a possibilidade de laudos individuais e emitido por um profissional legalmente habilitado, nesse caso o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho, e o perfil profissiográfico, que a gente vai ver que desde 2004 é exigido esse documento PPP. O SESMA disponibiliza esse curso específico sobre PPP, todos os detalhes. Não deixe de adquirir esse produto SESMA, em consonância com dados cadastrais fornecidos pelo empregador, esses dados através dos respectivos formulários. Esse é o conceito mais abrangente e mais longo. Eu quero que você agora tenha entendido o conceito. É importante para que nós continuemos o curso que você entenda o que é aposentadoria especial. Recapitule comigo. É um tipo de benefício previdenciário. Só tem direito aqueles que estão no regime geral de previdência social, os segurados que estão no regime geral de previdência social. Ele pode ser concedido para trabalhadores que estiverem expostos 15, 20 ou 25 anos, exposto a condições insalubres, perigosas ou penosas. Está definido em quadro específico quando é 15, quando é 20, quando é 25 anos. Você tem que consultar a legislação para saber esse tempo. O trabalhador ele tem que estar exposto de forma habitual e permanente a esse agente de risco. Lembrando que ao longo do tempo, muitas vezes, a simples atividade ensejava o direito à aposentadoria, a gente vai ver à frente. E existe a necessidade de laudos, em especial o LTCAT, que comprove a condição de trabalho especial e atualmente o perfil profissiográfico previdenciário. Lembrando que existiram outros formulários no passado que comprovavam essa condição especial, que são eles, por exemplo, o DSS 8030, o DIRBEM e tiveram o SB 40. São documentos que demonstram o direito à percepção da aposentadoria especial. Tá tudo bem por aí? Entendido o conceito? Sem dúvidas? A gente vai agora para enquadramento para os anos especiais.